meu papel como juiz, o papel do Supremo é interpretar a Constituição, preservar o direito e proteger os direitos fundamentais. É certo que com uma Constituição abrangente, que cuida de um pouco de tudo, essa fronteira no Brasil entre direito e política é traçar do que em outras partes do mundo, porque a Constituição brasileira cuida, como toda a Constituição, de poderes, da organização do Estado e de uma declaração de direitos. Mas a Constituição da Seguridade Social, do sistema tributário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema orçamentário, do sistema de marcação de terras indígenas, do papel do Estado no domínio econômico, da criança, da família, do adolescente. Portanto, muitas matérias que em outras partes do mundo são consideradas políticas, no Brasil elas se transformam em ações judiciais. E como é relativamente fácil chegar ao Supremo por meio de ações diretas, e como muita gente pode propor essas ações diretas, é preciso que um interesse seja muito desimportante para ninguém se dispor a levar a matéria até o Supremo Tribunal Federal. Eu dividi essa minha apresentação, pensando o Brasil, em 3 partes. A primeira eu chamei Valores para um País Melhor, a segunda, um olhar sobre o mundo atual, e a terceira, um olhar sobre o Brasil. E, portanto, começo pelos valores. Na minha visão de mundo, que penso que seja compartilhada por quase todos, há alguns valores que vêm antes da política, que estão associados à vida boa, que estão associados à vida ética. Eu separei 3. O primeiro deles é a civilidade. Civilidade significa tratar todas as pessoas com respeito e consideração. Nós perdemos isso muito no Brasil pela compulsão da desqualificação de quem pensa diferente. Portanto, recuperar a civilidade é muito importante. O segundo é a integridade. Honestidade não é virtude, é um pressuposto da vida boa. Na minha própria concepção, a ideia de integridade pode se desdobrar em 2 proposições muito simples. Na vida pública, não desviar recursos, na vida privada, não passar os outros para trás. Parece simples, mas é revolucionário num país como o Brasil. E o terceiro desses valores para fazer um país melhor, na minha visão, é o idealismo. Está para a vida pública como o amor está para a vida privada. E, portanto, é a capacidade de cada um sair de dentro de si mesmo, do seu próprio interesse, e ter uma realização profunda em fazer pelo outro, em fazer pelo país. Portanto, esses são os 3 valores que eu acho que devem acompanhar as pessoas na vida pública, tanto quanto possível. Falo um pouquinho agora, na parte 2, sobre a visão do mundo. O mundo vai ficar um pouco mais complicado. Acho que todos estamos de acordo com isso. E acho que vai haver muitas adaptações às novas realidades e às novas circunstâncias. Porém, eu destaco os pontos que me parecem importantes nesse momento que nós vivemos. O primeiro deles é a mudança climática. O negacionismo está fazendo um retorno triunfal. Mesmo assim, eu vi a ministra Isabela Teixeira aqui, mesmo assim, nós devemos continuar apegados aos nossos valores. A climática é uma das questões definidoras do nosso tempo e, portanto, o Brasil continuar na sua agenda de transição e de preservação dos nossos biomas, inclusive e, sobretudo, da Amazônia. Vai afetar de maneira muito profunda o mundo como nós vivemos, é a inteligência. Nós precisamos não apenas regulá-la adequadamente, como, sobretudo, precisamos, no Brasil, investir em ciência, tecnologia e inovação nessa matéria.
da medicina ao direito, não vai haver salvação nesse mundo sem a utilização da inteligência artificial. Eu tenho hoje no Supremo um assessor cuidando disso em tempo integral. O papel dele é ler e resumir para mim tudo o que sai sobre inteligência artificial, e nós estamos adotando, já vimos adotando inteligência artificial para diferentes finalidades, e em breve, apesar de muita gente torcer o nariz, será inevitável que, num nível de judicialização que o Brasil tem, no volume que a gente atua, que as primeiras minutas de decisões sejam feitas com a ajuda da inteligência artificial. O juiz será sempre imprescindível, a responsabilidade continuará a ser humana, mas para muitas tarefas a inteligência com mais celeridade e, às vezes, com mais qualidade, ajudar na função jurisdicional. Que eu acho que merece destaque no mundo contemporâneo é um certo desprestígio global da democracia. E para que esta é a forma ideal de se governar, é preciso ter a atenção com a ascensão do populismo autoritário, mas não deixar de reconhecer que o populismo autoritário ele flui antes e, sobretudo, pelos desvãos da democracia, pelas promessas não cumpridas de prosperidade e de igualdade de oportunidades para todos, que a democracia não conseguiu ainda cumprir. Portanto, eu penso, falando globalmente, que a inclusão social continua a ser a grande causa da humanidade. E agora, chego na parte 3 e vou falar um pouco do Brasil. Falar do Brasil e pensar numa visão de Brasil, eu acho que exige uma reflexão em 3 planos diferentes: um plano econômico, um plano social e o plano institucional. Eu tenho uma certa fixação por categorizações em 3. Eu divido tudo em 3, é uma superstição que eu cultivo ao longo da vida. Não tem nada a ver com a Santíssima Trindade, nem com a dialética hegeliana. Ele tem um fundamento muito simples que eu vou compartilhar aqui muito rapidamente. Quando eu estava na faculdade de Direito, nós aprendíamos que havia 3 espécies de tributo: taxa e contribuição de melhoria, e vivíamos felizes e em paz. Até que um dia, no regime militar, vocês lembrarão, criou-se um empréstimo compulsório. A vida já foi pior por aqui. Para viajar, tinha que pagar um imposto compulsório na compra da passagem, para abastecer o carro, tinha que pagar um empréstimo compulsório. Depois era devolvido sem correção, virou uma judicialização imensa. And it became judicialization, so the compulsory debt is also a tax, and so the classification. Eu passei a acreditar nas classificações tricotômicas. E se alguém disser, mas esse sujeito é ministro supremo, professor de direito, acredita nessas superstições, eu gosto de lembrar uma passagem do Niels Bohr, foi o vencedor do Prêmio Nobel da Física, trabalhava com mecânica quântica e tinha uma ferradura na porta do seu gabinete de trabalho. E um dia perguntaram para ele por que ele, um cientista, um agnóstico, tinha aquele símbolo de superstição, e ele respondeu que parece que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, também sou militante dessa crença. Começo no plano econômico. O Brasil, aqui todo mundo sabe, a maioria brasileira, é uma das 10 maiores economias do mundo, teve um PIB em 2004, segundo o FMI, de 2,3 trilhões, um crescimento de aproximadamente 3,5% em ano anterior. Tivemos uma inflação que chegou a 4,83%, quando a meta era 3% e a tolerância era de 0,5%. A consequência foi que os juros em 2024 terminaram a 12,25% e estima-se que até o final do primeiro trimestre possa chegar a 14,25%, para compreensível pânico, pelo menos de quem depende de crédito e quem gosta de investir em produção. Como consequência, o dólar disparou e chegou a R$ 6,20 no final de 2020, um pouco antes de descer,
ele estava um pouco acima de 5,90. Portanto, já caiu para um patamar abaixo de 6, mas esse aumento de cerca de 25% em muito pouco tempo revela, como todos nós sabemos, o crescimento da dívida pública, uma certa desconfiança na capacidade do país pagar e no cumprimento das metas fiscais. Numa vertente positiva do que nós estamos vivendo, eu diria que pela segunda vez consecutiva, pelo segundo ano consecutivo, o país cresceu acima das estimativas. Nós finalmente começamos a regulamentar a reforma tributária, finalmente já aprovada também a legislação, que se avalia que terá um impacto positivo, e como lembrava o ministro Henrique Beireles, nós temos reservas internacionais acima de 330 bilhões de reais. Houve um gasto no final do ano, mas ainda é um número confortável. De modo que não antevejo, para ser sincero, um quadro nefasto para o futuro próximo, como se lê por aí. Uma visão muito pessimista. O Brasil tem imenso potencial de crescimento econômico e, como eu espero falar ao final, grande potencial de atração de investimento. Passo agora e falo um pouquinho do plano, que igualmente me parece muito importante. Nós ainda temos um problema grande de pobreza e desigualdade, porém, e curiosamente, apesar de alguns indicadores negativos, a pobreza no Brasil caiu em 2023 de 31% para 27%. Portanto, é o menor nível desde 2012. Ainda temos o problema que todos sabemos de desigualdade. 1% da população concentra 63% da riqueza. Avançamos em matéria de universalização da educação, mas ainda temos 3 problemas muito graves: não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e déficit de aprendizado. A criança termina o fundamental e o médio não aprendeu o mínimo que tinha que aprender, e baixa atratividade das carreiras do magistério. Acho que esses problemas eles vêm sendo os da educação enfrentados. Há um programa que me parece bem inspirado e feliz, que é o Pé de Meia, que é uma contribuição pecuniária para manter o jovem na frequência à escola. O Brasil tem quase 10 milhões de jovens que nem estudam nem trabalham, portanto, é uma preocupação. Que é um programa para fixar o jovem na escola, e recentemente se lançou um novo programa para complementadores de tornar a carreira mais atraente. Ainda no plano social, nós temos questões relevantes do ponto de vista de saneamento básico. Embora tenhamos feito progresso relevante nessa matéria, o país ainda tem um déficit habitacional de mais de 6 milhões de unidades, que também não deve passar despercebido. Na vertente positiva, nós estamos com o menor nível de desemprego da história do Brasil desde o momento em que se começou a esse indicador. Portanto, também no plano social, acho que temos andado na direção certa, não na velocidade desejada. Eu tenho uma visão realista da vida, mas tanto quanto possível construtiva, que ajuda. Há uma frase boa do James Tobin, vencedor do Prêmio Nobel da Economia, um americano, em que ele dizia: funciona. Nada documenta que ele faça a vida ficar melhor, mas o pessimismo funciona. Ele faz a vida ficar pior. Portanto, não adianta a gente ter um olhar pessimista sobre a vida de uma maneira geral, até porque, olhando em perspectiva, tudo vem melhorando, só que não vai na velocidade que a gente gostaria. Em 1808, os portos eram fechados, não tinha estrada, não tinha manufatura, 1/3 da população era de escravos, 98% da população era analfabeta. E 200 e poucos anos depois, nós somos uma das 10 maiores, somos a 4ª maior democracia do mundo. De modo que, olhando em perspectiva, graças a Deus, olhando em perspectiva,
nós percorremos um longo caminho, temos uma história de sucesso para contar, e o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, um dos que mais cresceu no mundo, entre 1900 e 1980. Portanto, se nós olharmos essa perspectiva, temos condições de olhar para frente com algum grau de otimismo realista, eu assim diria. Para o plano institucional, correr um pouquinho para deixar um tempo para podermos conversar um pouco. No plano institucional, eu acho que o país voltou à plena normalidade de boa convivência entre os poderes, com as eventuais tensões que surgem em todas as democracias. Portanto, eu acho que a normalidade institucional é um dos ativos valiosos que o Brasil tem. Há algum grau de tensão ainda numa polarização que eu mesmo gostaria de ter trabalhado mais para desfazer, mas nós temos os julgamentos do 8 de janeiro, que sempre causa algum grau de tensão, e, mais recentemente, as investigações sobre uma possível tentativa de golpe, segundo a imprensa, que também mantém um certo grau de tensão no ar, o que, nas circunstâncias, é inevitável. O Brasil é um país que passa da indignação à pena com muita rapidez, mas nós achamos que é preciso fazer esses julgamentos, porque, do contrário, da próxima vez que alguém perder, vai achar que é natural fazer a mesma coisa e invadir todos os prédios públicos dos poderes. Na vertente positiva, 36 anos de estabilidade institucional, e todos os julgamentos estão sendo feitos pelo Poder Judiciário no processo legal. Não estão sendo feitos nos quartéis, há até foragidos, mas não há desaparecidos. Nessas investigações, a Fernanda Torres acaba de ser indicada para concorrer ao Oscar. Uma boa lembrança. Falo um minutinho. Supremo Tribunal Federal. O Supremo, como eu disse, ele decide as questões mais divisivas da vida brasileira. Decidimos de pesquisas com células-tronco embrionárias, a demarcação de terras indígenas, passando por interrupção à queima da palha da cana. Portanto, é impossível não desagradar algum contingente importante. E os que estão agradados hoje estão desagradados amanhã. Portanto, a importância de um tribunal não pode ser aferida em pesquisa de opinião pública, porque muitas vezes o nosso papel é mesmo desagradar muitas vezes a opinião pública. Quando o Supremo determina a desintrusão de uma terra indígena em que tinha 1.000 indígenas e 5.000 invasores, e eu mesmo determinei, fizer uma pesquisa na região, vou perder de 5-1. Mas, evidentemente, essa era a decisão correta. Portanto, eu não me impressiono com pesquisa de popularidade, porque não é esse o papel de um tribunal, ser popular. É claro que, quando há alinhamento com a opinião pública, tanto melhor. Mas, se eventualmente se desalinhar da opinião pública, e esse for o papel do Supremo, é isso que nós precisamos fazer. Há 3 disfunções graves e persistentes que continuam a preocupar o país, uma delas crescentemente, que é segurança pública. Custou a entrar no radar da sociedade brasileira que nós temos um problema de segurança pública. Temos uma violência que é uma das maiores do mundo, mais de 46 mil mortes violentas no ano passado, e temos problemas com a criminalidade comum, que é a do furto, do roubo, do estupro. Temos problema com a criminalidade organizada, que vai se tornando cada dia mais perigosa e contagiante das instituições, do tráfico e da milícia, da extração ilegal de madeira, da mineração ilegal. Temos a criminalidade institucionalizada, que é essa que fica dentro do poder público, e a do desvio de recursos em plano estadual e em plano federal. Não há semana que não chega ao Supremo Tribunal Federal alguma investigação da Polícia Federal por desvios de recursos na aplicação de emendas parlamentares. Portanto, nós não devemos fechar os olhos a esse problema global de criminalidade, tanto a comum, como a organizada, como a institucionalizada, porque elas fazem mal ao país, atrasam o país. Agora eu viajo muito por motivos acadêmicos. Boa parte da diáspora brasileira é de gente
classe média alta que foi embora por questões associadas à segurança pública. Portanto, não é um problema pequeno, dentro dele há corrupção. E apenas para eu voltar a um assunto que é preocupante, o nosso sistema eleitoral na eleição para os órgãos legislativos, Câmara dos Deputados, é um desastre, é um sistema de voto proporcional em lista aberta, custa caríssimo, a representatividade é baixíssima e dificulta a governabilidade. Eu defendo de longa data, e muitos colegas do Supremo também, um sistema distrital misto. O eleitor tem que ter o direito de saber quem é que ele colocou lá para ele poder acompanhar. O sistema brasileiro, o eleito não sabe por quem ele foi colocado lá e o eleitor não sabe exatamente quem ele colocou lá. Um não tem de quem cobrar, o outro não tem a quem prestar contas. É muito ruim esse sistema e ele dificulta a vida no Brasil. Segurança jurídica, último tema antes de eu terminar. No geral, o Brasil tem estabilidade institucional e tem estabilidade no sentido de que as leis não retroagem e que a legalidade exige que se cumpram obrigações apenas depois que a lei tenha sido criada. Mas nós temos 3 áreas de insegurança grande, de grande litigiosidade, que são a área tributária, a área da saúde e a área trabalhista. Na tributária, temos a esperança de que a reforma tributária simplifique a vida e diminua a litigiosidade, mas nós precisamos acabar com uma coisa que acontece com frequência no Brasil, e eu espero conversar internamente com os colegas, ou talvez por via de legislação, mas é preciso acabar com os cadáveres que ficam no armário. E, portanto, quando tributária se torna, em alguma medida, controvertida, ela, desde o primeiro momento, tem que poder chegar federal e você eliminar aquele problema. O que acontece é que a gente julga as questões tributárias 5, 8, 10 depois. E aí, quando você julga, tem um cadáver no armário, ou da administração pública, que tem que devolver o dinheiro, ou de uma empresa privada que, se não provisionou adequadamente, tem um desembolso para o qual não estava preparado. Portanto, a demora no julgamento, e, portanto, nós temos que ter uma forma facilitada de surgiu a dúvida, surgiu a controvérsia, já existe uma ação declaratória de constitucionalidade que diz que sempre que resulte em alguma insegurança, você pode propor ação. E, portanto, a minha ideia é tudo que envolver a questão tributária associada à reforma, desde o momento em que surge a controvérsia, você pode ir diretamente ao Supremo para julgar em até 1 ano e não deixar o cadáver se criar dentro do armário. Em matéria de saúde, num caso que Gilmar foi relator e no outro que eu mesmo fui relator, nós tentamos arrumar a litigiosidade em matéria de medicamentos de alto custo e definir quem é o responsável pelo custeio e quem é o competente, União, Estados ou municípios. E, em matéria trabalhista, nós aprovamos recentemente no Conselho Nacional de Justiça, ainda não tenho a estatística, mas acho que vai ser um impacto muito positivo, nós conseguimos aprovar uma resolução que prevê que, no ato da rescisão, se o empregador e o empregado estiverem de acordo, assistidos por advogado, podem levar o acordo à homologação na Justiça do Trabalho e fica proibida a reclamação trabalhista. E a minha conclusão, vou deixar 5 minutinhos para conversar no segundo pedido do nosso governador Dória, eu acho que o Brasil continua a ser um dos melhores destinos para investimento do mundo. E se nós compararmos a situação do Brasil com a dos nossos concorrentes do BRICS original, Índia, África do Sul, própria China, no geral, nós temos circunstâncias muito melhores de estabilidade institucional, de segurança jurídicas. Nós temos o papel importantíssimo ambiental que o Brasil desempenha, nós temos convivência pacífica com todos os países da América Latina e do mundo de uma maneira geral, com fronteiras consolidadas, democracia apesar de tudo, não temos conflitos religiosos, somos multiraciais, somos multirraciais, e eu jantava na semana passada com a embaixadora americana que se despedia, e ela disse a coisa que mais me impressionou, a expressão é francesa, mas vale para o Brasil, joie de vivre. Aqui as pessoas vivem com alegria e, portanto, continua a ser um lugar extremamente atraente. De modo que acho que se nós acertarmos o passo,
econômico, na erradicação da pobreza, na melhoria da qualidade da educação, na elevação da ética pública, o Brasil tem tudo para a sensação do mundo. Portanto, voltando ao começo, civilidade, integridade, idealismo. Às vezes as coisas no Brasil não acontecem como a gente desejava. Nessas horas eu me consolo com o meu slogan pessoal, que reparto com todos aqui: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. A gente só tem controle sobre o que a gente faz. Portanto, não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. Seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Obrigado.